Moonlight deep, you know it's you number. The girls, Oi, aí galerinha, tudo bem com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje eu estou aqui para fazer um vídeo um pouquinho diferente, falando para vocês um pouquinho sobre leitura. Esse sempre foi meu conteúdo principal desde que eu sou bem pequena, desde que eu tenho meu canal antigo. Então eu já vim fazer uma coisinha diferente. Então se vocês gostarem desse tipo de conteúdo que eu vou fazer hoje pra vocês, curtam, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal, comentem bastante. E é isso. Bora lá. Bom, gente, eu sempre gostei muito de ler, isso vocês sabem, porque eu sempre tive um canal, né, um canal sobre livros, e eu sempre gostei muito de ler. Só que tem vezes que eu simplesmente não consigo ler. E isso me deixa um pouco frustrada, porque na minha cabeça, se você gosta de ler, você tem que ler, né? Até porque, né? Ué. Mas não sei se isso acontece com vocês, me digam aí se isso acontece. Mas geralmente, às vezes isso acontece comigo e eu fico meio, nossa, que saco. É porque às vezes eu pego o livro pra ler e aí eu começo a ler bem, e aí do nada eu paro e eu não consigo voltar a ler. E isso tem um nome, não sei se vocês sabem, mas isso tem sim um nome, que é, né, nossa famosa ressaca literária. Então, tipo assim, você lê um livro muito bom, ou então você lê um livro que você gostou e você não consegue começar a ler outros livros. Isso é a nossa famosa ressaca literária, que você fica com aquela vontade de ler, mas você não consegue pegar outros livros pra ler. E eu tenho estado na ressaca literária tem muito tempo. Porque eu começo a ler, eu leio até uns livros bons, às vezes eu consigo ler, mas eu demoro tanto tempo pra ler, sabe? E aí eu fico nessa de ficar lerda, assim. E tem vezes que eu leio, tipo, pouquíssimos livros por ano, e isso me deixa muito triste, porque eu realmente gostaria de ler mais por ano. Isso é um problema que acontece muito recentemente nessa época, né? Hoje em dia tem gente que nem lê. Inclusive, isso é Gente, é sério, olhem nos meus olhos aqui, escutem Vicky Leal agora, porque Vicky Leal também é cultura, é pop, é agro, é tudo. Amor? Pois é, gente, mas é sério, escutem-me, porque, véi, é muito importante ler. É extremamente importante ler, porque você vai criando conhecimento, principalmente eu, na minha idade, então, porque eu tô indo pro primeiro ano do ensino médio agora, inclusive vai ter conteúdo de aula pra vocês, mas eu tô indo pro primeiro ano do ensino médio agora, e assim, o que você mais precisa ter, principalmente, é conhecimento de redação, leitura, novas palavras que você precisa aprender. E é nisso, na leitura, que você vai aprender. Nem que seja lendo um livro de fantasia, de magia. Claro que você tem que ler livros sobre autoconhecimento às vezes, e eu tenho mega problemas com isso também. Porque não consigo, pra mim é chato. Eu até comprei um livro esses dias pra tentar me forçar a ler, que é sobre redação, mas daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Mas assim, gente, leiam, tá? É muito importante que vocês leiam. Não tenham preguiça, tentem pegar um livro para ler. Leiam pelo menos um HQ, entendeu? Mas leiam, por favor. E assim, eu vou dar uma dica pra vocês. Quando vocês forem ler, vocês pegam algo simples. Quando vocês estiverem começando a ler, vocês pegam algo simples, como uma história em quadrinhos, né? Um HQ, como eu falei. Algum livro com palavras mais simples e não muito difíceis, com algumas figuras. Isso é muito importante para vocês começarem a ler. Por quê? Porque vai ficando mais fácil a leitura. Aí você começa fácil e aí você vai dificultando sua leitura, entendeu? Como, por exemplo, você vai começar com o filósofo Platão. Gente, não dá. Desculpa, não dá pra você começar assim. Você tem que começar com algo simples. E eu estou no meio ali ainda, porque eu sempre gostei muito de ler. Só que tem a ressaca literária. E aí eu tento começar um pouco devagar. E é assim que eu vou começando, que é assim que eu vou indo. Agora mesmo eu tô lendo um livro de romance que chama Melhor do que nos Filmes. Eu não tô com ele agora, ele tá guardado na minha casa. Inclusive minha casa está de reforma, por isso que eu tô aqui nesse local, que é o quarto da minha avó. E é isso, gente. E aí minha casa está de reforma, e aí tá um pouco uma confusão, e aí eu tô gravando aqui. Mas enfim, gente, tá lá. E eu comecei a ler, eu li bastante numa viagem que eu fiz agora. E eu li 170 páginas em, tipo, 2 dias. Eu li muito rápido, mas
Eu leio muito rápido, só que quando eu pego pra ler, eu leio rápido. Senão, se eu não pegar pra ler, eu fico lerdando pra sempre aí. Mas continuando, gente. Leiam, é muito importante vocês leiam, tá? E assim, hoje em dia é muito complicado ler. Porque existe esse negócio aqui que tá na minha mão, né? Que é o celular. E aí que lasca a nossa vida, gente. Porque assim, hoje em dia a galera não consegue ler porque tem isso aqui. E um dos motivos que às vezes eu não consigo ler é esse. Vou falar pra vocês o porquê. Então, gente, eu não tenho vício, mas o TikTok, ele prende a gente de qualquer forma. Mesmo a pessoa que não é viciada, que não tem nada, ele prende a gente. TikTok, Instagram, YouTube não tanto, mas o short sempre tem alguma coisa pra prender a gente, principalmente os vídeos rápidos de hoje em dia. Porque hoje em dia é tudo muito rápido, muita pressa, muito tudo. E a gente fica nossa cabeça nunca para de pensar um pouco pra ficar calma, tranquilizar a mente. Porque o celular, ele agita a nossa mente, deixa a gente muito louco, quer pensar tudo muito rápido, falar tudo muito rápido. E aí a gente fica nessa. E aí, assim, esse ano de 2026, eu tô tentando, gente, deixar o TikTok mais de lado. Porque o TikTok é um dos aplicativos que eu mais sou viciada, assim, de usar. Porque ele me prende muito fácil. E tem aquele negócio do foguinho. Gente, não criem foguinho no TikTok, que o foguinho vai te prender até TikTok. Eu agora não tô conseguindo, eu não desinstalei o TikTok ainda primeiro. Porque, velho, eu me sinto offline. E porque tem vocês lá no TikTok que eu preciso falar também. Mas se não fosse por isso, eu já teria desinstalado. E principalmente por causa do foguinho, né? Que eu tenho foguinho com umas 14 pessoas. Então, não vou desinstalar, né, gente? Vou deixar elas na mão, não vou estar fazendo isso. E aí eu tô deixando, tem uma função no iPhone, eu vou mostrar aqui pra vocês na gravação de tela que vai aparecer aqui na frente. Tem uma função no iPhone que você consegue desinstalar o aplicativo, mas não do jeito normal, de tipo, apagar mesmo. Não, ele vai desinstalar e aí você não vai, quando você for clicar pra mexer, você não vai conseguir, você vai ter que meio que baixar ele de novo. Tipo, ele não vai estar apagado, ele vai estar no seu celular, mas ele vai meio que, você vai ter que baixar pra quando você for mexer. E aí dá preguiça de você baixar. E aí já é uma coisa a menos. Acender os foguinhos mesmo e gravar algum vídeo pra vocês. E é isso, gente. Tá muito difícil hoje em dia ler, justamente por conta dos vícios que a gente tem. Não digo só pelo TikTok celular, mas é um dos principais. E eu tô querendo, esse ano 2026, entrar mais no meio da leitura, porque eu tô realmente precisando. E é basicamente isso. Agora, gente, eu vou dar algumas dicas pra vocês de como entrar mais no meio da leitura de uma forma melhor, assim, de você conseguir entrando, deixar essa ressaca literária de lado. Porque, assim, o meu maior problema é a ressaca literária e o celular. Eu acho que esses são os principais. E um dos motivos de eu estar na ressaca literária é o celular. Então vou dar algumas dicas pra vocês agora. O áudio vai ficar um pouquinho ruim agora, mas é porque eu vou dar agora algumas dicas pra vocês de como a gente pode ler melhor e avançar na nossa leitura, incluindo pra mim, essas dicas são pra mim também, tá? Então, primeira dica, a gente vai ler poucas páginas, sem muita meta, assim. Leiam, tipo, o máximo que vocês conseguirem no dia, leiam devagar, não sejam muito apressados como a gente é hoje no mundo do celular. 2 páginas às vezes já tá ótimo. E aí você vai todo dia lendo 2 páginas e aí você já, quando você vai ver, já terminou o livro. Ou então você vai avançando. A reforma aqui me atrapalhando, entendi. Não entendi. Problemas técnicos aqui, gente, mas já voltei. Continuando. Trocar de gênero. Tipo assim, você pode... eu gosto muito de gênero de romance. Mas se você tá na ressaca literária, o que custa testar alguma coisa nova? Porque às vezes você enjoou do gênero do romance. Então, por exemplo, entra num gênero de fantasia. Pode ser uma fantasia que contém um pouco de romance, pra você também não ter aquela virada brusca, entendeu? Então, essas trocas, assim, às vezes ajudam bastante. Ou então, sei lá, vai do romance ao terror, se você gosta de terror também. Porque essas mudanças podem ajudar bastante, tá? Outra dica muito importante é diminuir o celular. Gente, eu sei que é muito difícil, principalmente hoje em dia. É muito complicado você parar de mexer no celular assim do nada. Mas vai aos poucos. Por exemplo,
Eu tô começando a diminuir o TikTok. Eu já fiz aquela função lá que eu mostrei pra vocês aqui no vídeo já. E assim, isso tá me ajudando bastante. Apesar de eu continuar mexendo no celular bastante, vai tentando diminuir o tempo. Eu tô tentando também, porque meu celular tá chegando a 6 horas de uso e eu não gosto disso. Gente, eu tenho que parar com isso. E essa vai ser a minha meta, uma das principais metas de 2026 vai ser essa. Eu vou tentar diminuir o uso do celular. Bom, gente, outra dica também é leia sem compromisso. Então, por exemplo, sem a obrigação de terminar o livro. Só lê por diversão. Porque você quer... Ai, peguei uma vontade de ler ali no dia. Já pega seu livro, senta. E outra coisa, crie um clima legal pra ler o livro. Então, deixa essa luz mais baixa, que nem tá aqui no meu vídeo. Desliga a luz, liga o ventilador, o ar-condicionado se você estiver em casa, que é melhor ainda ar-condicionado. Aí senta, bebe um copinho de água. Se você gostar, pega um café, um chá. Ou então faz um docinho antes, uma pipoca. E aí senta, come, põe uma musiquinha calma. Isso é ótimo. E é basicamente isso as dicas, tá? Eu acho que eu vou tentar seguir e eu vou contando pra vocês lá no TikTok, no Instagram, vou contando pra vocês. Se você tá passando por isso de ressaca literária, fique tranquilo que você não tá sozinho, eu tô aqui com você. E eu tenho certeza que tem muito mais gente que passa por essa situação de ressaca literária todo dia, toda hora, sempre. Então, se você tá aí passando por uma ressaca literária, já comenta aí, tô passando por uma ressaca literária, e fala pra mim se as dicas que eu dei vão ajudar, tá? É isso, gente. Beijo, espero muito que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. Se vocês não gostaram, me falem aí nos comentários. Se vocês gostaram, já curtam bastante, já visualizem bastante aqui o vídeo, sigam o meu canal se você não segue ainda. E outra coisa, gente, eu vou tentar agora postar vídeo segunda, quarta e sexta, todo dia meio-dia. No caso, segunda, quarta e sexta, meio-dia. Eu vou me esforçar pra postar, tá? Principalmente porque às vezes eu tenho preguiça de editar. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijos. Amo vocês.